Hoje trago-vos a minha opinião do livro Filhos de Sangue e Osso, de Tomi Adeyemi. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje trago-vos finalmente a minha opinião sobre um dos livros mais falados no Booktube em si e no mundo da literatura jovem e adulta. Inclusive ele está nomeado agora para os blogs, para os prémios do Goodreads, e acho que provavelmente irá ganhar porque ele teve assim um grande sucesso lá fora nos Estados Unidos principalmente, e acho que um bocadinho em todo o mundo porque o livro realmente teve bastante sucesso. E falo-vos então do Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Eu acho que é assim que se diz o nome desta autora, que eu não sei muito bem. Quando este livro saiu eu fiquei com bastante curiosidade acerca dele, mas confesso que deixei assim um bocadinho acabar aquela onda, o boom tão grande que se faz sempre à volta dos livros e que normalmente ou desperta muita curiosidade ou tira sempre curiosidade aos livros, e portanto eu acabei por deixar passar um bocadinho esse boom. E o que é certo é que, incrivelmente, este livro chegou bastante rápido cá a Portugal, através da Mão da Planeta, desde já que eu agradeço imenso por me ter tido assim um exemplar para poder fazer opinião aqui para vocês e para vos também estar a recomendar ou não este livro. E, portanto, quando eu recebi, eu disse tinha que ser a minha próxima leitura porque eu estava mesmo muito curiosa, e depois foi na altura em que mais youtubers e bloggers portugueses estavam a receber o livro e estavam a falar muito bem dele, e eu ainda fiquei mais curiosa e, portanto, tive mesmo que ler a seguir as minhas leituras, à leitura que estava a fazer. E posso-vos dizer que eu amei. Mas antes de vos dizer a minha opinião, vou-vos contar um bocadinho do que é que se trata então este livro. Filhos de Sangue e Osso conta-nos então uma história que se passa em África, que se passa mais propriamente num país ou num mundo onde a magia existe. E nós vamos então conhecer a Zélie, que é uma menina que não tem mãe, que a mãe morreu, e vive então com o seu pai e com o seu irmão, e que frequenta então aulas com a mãe Agba, que é do género uma senhora que ensina as meninas a defenderem-se no mundo onde a magia em tempos já existiu, mas que entretanto, e após uma raid, como aqui se diz, ou seja, provavelmente uma guerra, o rei atual deste país acabou então com a magia. E uma das pessoas que foi visada então por essa raid foi a mãe da Zélie, que morreu de forma bastante cruel, e é uma mágoa que a Zélie mantém para a vida. A Zélie vive então com o seu pai e com o seu irmão. O irmão não tem magia, só ela é que descendente, vamos dizer assim, da mãe diretamente, porque ela é que tem a magia, e ela então frequenta essas aulas com a mãe Água. Por um lado temos então a história da Zélie, por outro vamos ter então a história do lado dos reis e principalmente dos filhos do rei, da Amari e do Inan. Eles são então os descendentes do rei, e há um dia em que a Amari vê o pai a matar então a sua empregada pessoal, que também é uma magi, que são assim que se chamam as pessoas que têm magia neste país, e que percebe porque é que ele a está a matar, porque ele descobriu um pergaminho que provavelmente poderá trazer a magia, e ela então agarra nesse pergaminho e foge. E é nesse dia que ela vai encontrar então a Zélie nesse mercado, vão se encontrar e ambas vão sair lá para fora e fugir e tentar salvar o mundo com esse pergaminho. Eu não quero revelar muito mais da história porque acho que a partir daqui começa toda uma grande aventura por a qual elas vão passar e pela qual elas vão então trilhar o seu caminho. E eu não sei se a história ficou assim bastante perceptível, porque esta é uma história complexa, esta é uma história com bastante enredo, bastante ação, mas é uma história muito bem contada, ou seja, vocês não se vão perder no meio deste enredo, vocês vão conseguir perceber sempre de quem é que se está a falar, que mundo e que pensamentos é que estão a ser falados, e portanto, apesar da história ser complexa, a forma como a autora a conseguiu escrever não é nada complexa. E por isso eu se calhar posso não vos ter conseguido contar tão bem a história, mas acreditem, quando vocês lerem este livro vocês vão perceber tudo. Eu gostei mesmo muito. Quando eu comecei a ler este livro, eu percebi que a escrita da autora era muito boa. Ela é uma autora jovem, destas autoras que têm surgindo agora mais jovens, e que fez grande sucesso logo, e eu estava para perceber porque é que ela tinha feito tanto sucesso logo com este seu primeiro livro. E realmente ela tem uma escrita muito, muito boa. É daquelas escritas que nos envolvem, ou seja, vocês estão a ler o livro e estão envolvidos, porque a escrita é uma escrita fluida, é uma escrita que vos envolve, é uma escrita com a qual vocês se vão identificar. E eu gosto muito disso quando os autores fazem isso, quando vocês sentem que estão a entrar na história de uma forma fácil. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei ao longo deste livro, foi que a autora tem uma escrita maravilhosa.
e depois esta construção de mundo que eu adorei. Este é um livro fantástico, ou seja, que pertence ao mundo, pertence ao género da fantasia e portanto é um mundo inventado, tem várias hierarquias, tem vários nomes diferentes, principalmente porque é um mundo de magia, ou seja, vai ter sempre aqui alguns nomes diferentes, não só das terras, mas também da magia, das várias pessoas que nela existem, portanto, pronto, tem aqui várias coisas que são difíceis de entender à partida. E eu confesso que ao início, quando eu folhei o livro, percebi que no final tinha uma espécie de glossário ou... sim, glossário mesmo, que é um sítio onde vocês encontram as palavras que supostamente são mais difíceis ao longo do livro, para vocês poderem então ir perceber o significado no final. Mas eu confesso que o livro está tão bem escrito que eu nunca senti essa necessidade, ou seja, vocês leem a palavra e pelo contexto de todo o parágrafo, vocês vão perceber do que é que aquela palavra está a falar ou o que é que ela significa. E isso, quando um autor consegue fazer isso, é tão bom, mas tão bom mesmo, que faz com que o leitor não sinta essa necessidade de ter que parar a leitura e ir perceber do que é que se está a falar, porque vocês percebem pelo contexto. E isso é uma das coisas que eu mais gosto. Estava a falar do enredo. O enredo é bastante complexo, é uma nova sociedade, é uma sociedade cheia de pormenores, é uma sociedade cheia de coisas, porque existem os que têm magia, existem os que não têm magia, existe o povo, existe a realeza e apesar deste livro não se focar tanto nas relações realeza-povo em si, a focar-se apenas e só na aventura que estes personagens vão ter. Eu gostei muito desta construção de história, porque realmente é uma construção interessante, o livro foca-se muito naquilo que significou para este país e para estas pessoas a perda da magia, a perda daquele... Porque, na realidade, tiraram a estas pessoas uma parte muito importante da sua vida, uma parte fulcral, e fizeram com que elas começassem a viver com essa ideia e essa história na cabeça delas, mas sem nada a que se agarrar, porque são magos, têm magia, mas que nunca a puderam utilizar, que nunca a puderam ver, nunca a puderam palpar, portanto... Este é um povo amargurado, vamos dizer assim, principalmente porque é um povo pobre, não tem grandes recursos e vê-se sempre à mão de um rei que lhes vai aos impostos e, portanto, uma grande crítica também à sociedade de hoje em dia. Portanto, eu gostei mesmo muito da construção desta história, não só da história em si, daquilo que levou aos dias de hoje, mas também das personagens. Eu gostei muito daquilo que a autora fez com os personagens, porque eu acho que construir personagens sólidas não é fácil. Eu acho que ela conseguiu isso muito bem com todas as personagens. Nós temos a Zélie, que é tipo a nossa protagonista, que é uma personagem muito interessante. Ela é daquelas personagens que faz muitas coisas estúpidas, mas que no fundo ela está a fazê-las porque ela tem um coração muito maior do que aquilo que ela aparenta ter. E portanto é uma personagem que nos enche o coração e que eu adorei do início ao fim. Temos depois também o irmão, que é o Zane, que é daqueles personagens que é bastante engatatão, playboyzinho, mas que tem um amor infinito pela irmã e que a ajudará até ao fim do mundo. Isso também vai ser um grande papel na história. E depois temos os príncipes. A Mari, que é do género princesinha, mas que se vai revelar ali bastante forte. E temos o Inan, que é o nosso outro protagonista, e que... É assim, eu não quero revelar muito. Foi também uma das personagens que eu mais gostei. Eu estou muito curiosa por ver qual vai ser a evolução dele. Acho que é daquelas personagens com complexidade e que a autora soube dar essa complexidade ao longo do livro, porque é uma personagem que tem dúvidas, que tem medos, que falha, que tem momentos bons e portanto isso dá profundidade às personagens e isso é muito bom. O romance neste livro existe de uma forma gradual, que foi uma coisa que eu gostei muito. Não é uma coisa que impede as personagens de fazer nada, é uma coisa que está ali para complementar o seu lado pessoal e o seu lado sentimental. Isso é uma das coisas que eu também gostei muito que a autora tenha feito. Não tornou o romance algo inerente à história, ou seja, algo principal na história. É uma coisa que ali existe, é uma coisa que está ali, é uma coisa que é importante para as personagens, mas que é uma coisa que não as impede de fazer nada de que elas tenham que fazer. Isso eu gosto muito, gosto quando o romance não impede. No entanto, é um romance maravilhoso, eu gostei mesmo muito, estou muito curiosa para ver o que é que vem aí e o final deste livro. Que final de livro foi este? Eu fiquei tipo, isto não pode acabar assim. Como é que isto vai acabar assim? Não, isto tem que haver segundo livro já, eu não sei quais são as previsões para o segundo livro, mas eu espero que sejam para breve. Já temos o nome para o segundo livro, que se chama Children of Virtue and Vengeance.
Filhos da Virtude e da Vingança, não sei se será assim o título que vai depois ficar em Portugal, e eu quero uma data de lançamento. Portanto, já temos aqui no Goodreads título e já temos sinopse. Agora, não sei, já temos data, sim senhora. Março de 2019. Eu vou querer ler este livro logo que ele saia, porque tornou-se uma das minhas séries já favoritas, não sei, pelo menos o primeiro livro eu adorei, gostei mesmo muito, dei-lhe 5 estrelas, favoritaço do ano, realmente, já não havia um livro que me arrebatasse assim há tanto tempo. Este ano, em termos de leituras, não tem sido assim maravilhoso, principalmente porque eu não tenho conseguido ler da forma como eu costumava ler e gosto de ler, que é de uma forma mais rápida e mais compulsiva. E este fez com que eu voltasse a esse ritmo de leitura e, portanto, eu gostei muito. Adorei, recomendo muito, leiam. Para quem gosta do género de YA fantástico, vai adorar com certeza, porque toda a gente o tem adorado. Eu adorei, acho que toda a gente vai adorar e realmente quero mesmo que chegue março para eu poder ler então o segundo livro desta série. Planeta, por favor, na altura publica o segundo livro, ASAP, por favor. E é isso, espero que tenham gostado de mais uma opinião. Digam-me nos comentários se vocês já leram este livro e o que é que acharam. Obrigado, Planeta, mais uma vez pela assistência do livro. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijinho e vemos então no próximo vídeo. Tchau! You got me singing, way, oh, way, oh, oh. You look like a guy who could treat me